Quem me acompanha já sabe que eu tive diversos debates aqui na internet e sempre vi o processo do debate como um processo bem simples entre dois agentes, que é chegar numa verdade. E quando a gente considera que ambos os debatedores são pessoas honestas, que realmente estão buscando a verdade e dispostos a deixar sua crença não justificada de lado para se ater com a verdade, um grande problema que surge na hora de trocar proposições são os termos. Então eu vou pedir que você tenha mais ou menos a mesma visão que eu tenho do mundo, que é, existem fenômenos objetivos no mundo que estão ali e que nós tentamos ou descrevê-los ou entender como eles acontecem através de termos. Então a gente cria termos para tentar descrever os fenômenos e entender quais são essas condições necessárias. E quando a gente faz isso, tem pelo menos 3 mundos possíveis que me vêm à mente agora que pode vir a acontecer. É um termo com um único fenômeno específico, o outro é um termo com múltiplos fenômenos que podem ser descritos por este termo, e o outro são múltiplos termos que descrevem o mesmo fenômeno. Geralmente, a dificuldade e os problemas se dão no segundo e no terceiro exemplo. E um outro problema muito grande é que quem não se inscrever nesse canal é comunista. Desculpa, meu amigo. Desculpa. Se você tá vendo esse vídeo e não se inscreveu, você sofre do problema do cálculo econômico. E agora, toda vez que você for deitar para dormir, você vai lembrar da minha pessoa falando isso e de que você não se inscreveu no canal quando eu falei isso. E essa dor, essa culpa só vai passar quando você clicar e se inscrever no canal. E como você pode ver em algum canto desse vídeo, tem mais ou menos quanto esse vídeo custou, e você pode fazer a doação de qualquer valor através do Live Pix. Lembrando que todas as doações no Live Pix em vídeos são doações que vão ser lidas na próxima live. E é bem no começo da live, que nem a gente fez na última vez. Sobre a questão do termo, nós podemos ver também esse problema na discussão sobre a teoria do valor. E daí surge que valor, por exemplo, para Karl Marx significa alguma coisa e para Karl Menger significa outra coisa. Então esse vídeo é para demonstrar as diferenças entre os valores para Marx e os valores para Menger. E nós vamos começar pelo valor de uso. E se você viu meu último vídeo, muita coisa aqui vai ser um pouco repetida, mas é bem interessante para reforçar e a gente entender as diferenças entre a teoria do valor de Marx e a teoria do valor de Menger. Então vamos falar aqui o que seria valor de uso para Karl Marx. A utilidade de uma coisa faz dela um valor de uso, mas essa utilidade não flutua no ar. Condicionada pelas propriedades do corpo da mercadoria, ela não existe sem esse corpo. Por isso, o próprio corpo da mercadoria, como ferro, trigo, diamante e etc., é um valor de uso ou um bem. Agora vamos comparar o que Menger tem a dizer sobre o valor de uso. Valor de uso é a importância que, para nós, tem determinados bens pelo fato de nos assegurar de maneira direta o atendimento de necessidades, com a condição de que, não dispondo desses bens, não estaria garantido o atendimento das referidas necessidades. Você deve ter notado que há uma diferença crucial nessas duas sentenças. Veja que para Marx, o valor de uso é uma característica própria da mercadoria. Ele é inerente à mercadoria. Como nós vimos no meu último vídeo sobre a teoria do valor-trabalho de Marx, o termo valor, ele carrega o trabalho. Então o termo valor carrega no termo valor de uso o mesmo sentido. Não à toa, valor de uso é determinado pelo que o Karl Marx vai chamar de trabalho concreto. Só que quando nós nos deparamos com a teoria mengeriana, nós percebemos que o valor de uso tem um outro significado. Veja que Menger já abre o argumento do que seria o valor de uso com a palavra importância. E a palavra importância carrega um significado muito forte, pois importar é literalmente trazer para dentro, ou seja, é um juízo que nós fazemos dentro de nós. E esta palavra, este termo, ele acaba tornando coerente o que o Menger admite, porque o valor de uso está subalterno ao recurso conseguir resolver de forma direta as nossas necessidades. Como o Menger já abre com o termo importância, o termo valor, ele vai carregar muito isso. Tanto que valor de troca, mais pra frente nesse vídeo vai ficar muito claro, ele também carrega esse sentido de importância. Então se fôssemos descrever o termo valor, ele seria descrito como uma importância, que é o que eu comentei no último vídeo. E essa importância, ela é subalterna a fazer juízos pessoais ou juízos subjetivos. Como se a representação do bem, a nossa perspectiva do bem, fosse matéria-prima para nós, dentro da nossa psique, da nossa mente, fazermos uma escala de valorização daquele bem, seguindo uma escala de valorização
das nossas necessidades. Eu vou ser sincero, fazer um vídeo sobre a teoria do valor de Menger e não carregar as múltiplas contribuições da teoria do valor de Mises, que difere da teoria de Menger, é um pouco difícil, tá? Então, muitas vezes as coisas podem se confundir um pouco e eu já peço perdão de imediato. Mas voltando, e esse sentido da importância também é verificável no livro de Menger. O valor é a importância que determinados bens concretos adquirem para nós pelo fato de estarmos conscientes de que só podemos atender a nossas necessidades na medida em que dispusermos deles. Quando a gente lê essa frase e compara valor com valor de uso, nós percebemos que a diferença crucial está na palavra diretamente. Então o valor de uso é essas necessidades atendidas através do bem de uma forma direta, tá? Isso vai ficar mais claro ao longo do vídeo, mas queria destacar isso. O que o Menger está querendo dizer é o seguinte: olha, o valor é a importância, e essa importância se dá pelo fato de determinados bens concretos atenderem nossas necessidades, estarmos cientes de que ele poderá fazer isso, e termos ele à nossa disposição. Aqui o Menger está tratando de bens econômicos. E assim como Marx, o valor tem uma íntima ligação ao trabalho e ele carrega esse fenômeno para valor de uso e valor de troca, Menger fará a mesma coisa. Então, o que Menger entende por valor, o termo valor, quando a gente for falar de valor de uso, vai carregar, preciso reforçar isso, o sentido da palavra valor, só valor. E não à toa, Menger fala o seguinte: por ora, notemos apenas que o valor de troca e o valor de uso são dois conceitos subordinados do valor, relacionando-se um ao outro como conceitos coordenados. Como falei, tem muita discrepância da teoria de Mises para de Menger, e quando a gente pega a teoria, por exemplo, de Mises sobre a teoria do valor, a gente percebe que o termo valor, ele dá um passinho ainda mais para trás. Porque o valor, ele começa na praxeologia, quando a gente valoriza fins. E é destes fins que surge, por exemplo, através de uma relação intersubjetiva, a economia e o valor dos bens econômicos, o valor de uso, o valor de troca e assim por diante. Mas enfim, vamos voltar, para não ficar confuso. Agora, quando a gente fala, por exemplo, do valor de troca, as diferenças também continuam ali. Vamos ver o que significa valor de troca para Marx e depois vamos ver o que significa para Menger. Valores de troca vigentes da mesma mercadoria expressam algo igual. Qualquer que seja a sua relação de troca, ela é sempre representável por uma equação em que uma dada quantidade de trigo é igualada a uma quantidade qualquer de ferro. Por exemplo, um quarter de trigo é igual a quintais de ferro. O que mostra essa equação? Que algo comum da mesma grandeza existe em duas coisas diferentes, em um quarter de trigo e em A quintais de ferro. Ambas são, portanto, iguais a uma terceira que, em si mesma, não é nenhuma e nem outra. E antes disso, Marx comenta o seguinte: os valores de uso das mercadorias fornecem material para a disciplina específica da marciologia. O valor de uso se efetiva apenas no uso ou no consumo. Os valores de uso formam um conteúdo material da riqueza, qualquer que seja a forma social desta. Na forma de sociedade, que iremos analisar, eles constituem ao mesmo tempo os supostos materiais do valor de troca. Agora eu vou ler o de Karl Menger, só que ele vai ser um pouco mais extenso. Até porque muito do que vai ser dito aqui no vídeo sobre Karl Marx, eu já falei no vídeo que é específico do Karl Marx, então eu tô resumindo bastante. Então tô abrindo um pouco mais de espaço para Karl Menger. Como já vimos, o valor é a importância que um bem tem para nós por estarmos conscientes de que o atendimento de nossas necessidades depende do fato de dispormos dele, de tal forma que não poderíamos atender a essas necessidades se não dispuséssemos do referido bem. Entretanto, o valor de uma coisa não exige, como condição necessária, que essa coisa possa ser, por nós, utilizada diretamente para o atendimento de nossa demanda. Para que um bem tenha valor, deve assegurar-nos o atendimento de necessidades, e isso de forma que o atendimento não ocorreria se não dispuséssemos do referido bem. Entretanto, é secundário se isso ocorre de forma direta ou indireta. Para um caçador isolado, a pele do urso abatido só tem valor se o caçador privado dela fosse obrigado a deixar de atender alguma necessidade. Para o mesmo caçador que entrou no comércio de troca, essa pele tem o valor exatamente sob as mesmas condições. A diferença nos dois casos consiste apenas no seguinte: no primeiro caso, o caçador ficaria entregue às intempéries prejudiciais ou seria obrigado a deixar de atender alguma outra necessidade, ao passo de que no segundo caso, seria obrigado a renunciar ao atendimento de necessidades que é possível atender possuindo aqueles bens dos quais pode dispor indiretamente. Como se vê, o valor tanto no primeiro como no segundo caso é apenas uma das modalidades diferentes do mesmo fenômeno da vida econômica. Em ambos os casos, o valor é a importância que determinados bens têm para o indivíduo pelo fato de este saber que depende da posse desses bens para atender às suas necessidades.
O que confere ao valor caráter específico em um caso e no outro é o seguinte: no primeiro caso, sendo utilizados diretamente, os bens têm, para o indivíduo que os possui, a importância que denominados valores dos bens, ao passo que, no segundo caso, a adquirem sendo utilizados indiretamente. Trata-se de uma diferença suficientemente importante para a vida prática e também para a economia como ciência, justificando a necessidade de uma denominação específica para cada um dos dois aspectos de um único mesmo fenômeno que denominamos valor. Assim é que, no primeiro caso, falamos de valor de uso e, no segundo, de valor de troca. E aí, pegaram o código? Então, ambos os valores servem para atender uma certa necessidade. Só que no caso do valor de uso, esse atendimento serve de forma direta, ou seja, eu me relacionando diretamente com o recurso. E no valor de troca, essa satisfação acontece de forma indireta. Com efeito, é claro que tudo que diminui o valor de uso daquilo que é um bem para nós, nas mesmas condições, é capaz de fazer com que o valor econômico passe a ser o valor de troca desses bens. Inversamente, tudo que aumenta o valor de uso do que é um bem para nós, pode ter como consequência que o valor de troca para nós passe a segundo plano. E o aumento ou diminuição do valor de troca de um bem nas mesmas condições pode ter efeito contrário. Percebam que lá para Marx, enquanto o valor de troca dependia do valor que era determinado pelo tempo médio de trabalho, a perspectiva de Menger é totalmente diferente e ela sim pode ser considerada como subjetivista. Eu tô falando porque tem muitos comentários nos meus vídeos, em discussões que a gente vê, que coloca que Marx tinha adicionado conceitos subjetivos à sua teoria do valor, o que não é verdade. Por isso vamos colocar a passagem de Marx e a passagem de Menger sobre o que determina, como determina as variações do valor de troca, para você mesmo fazer essa comparação. Assim, a grandeza de valor de uma mercadoria permanece constante se permanece igualmente constante o tempo de trabalho requerido para sua produção. Para dizer que seu próprio valor foi criado pelo trabalho, na qualidade abstrata de trabalho humano, ele diz que o casaco, na medida em que lhe equivale, consiste do mesmo trabalho que o linho. Se o tempo de trabalho necessário à produção do linho dobra, por exemplo, em consequência da crescente infertilidade do solo onde o linho é cultivado, dobra igualmente o seu valor. Em vez de 20 braças de linho é igual a um casaco, teremos 20 braças de linho é igual a 2 casacos, pois um casaco contém agora a metade do tempo do trabalho contido em 20 braças de linho. Agora, para Menger, o valor de uso e o valor de troca eles estariam como uma espécie de cabo de guerra para o indivíduo. Primeiro, a mudança em que ocorre na importância das formas de atendimento das necessidades para as quais serve um bem, na medida em que, com isso, o valor de uso desse bem aumenta ou diminui para o proprietário. Assim, o estoque de fumo ou de vinho que se encontra na posse de uma pessoa adquirirá, para essa pessoa, valor de troca predominante se esta perder o gosto de fumar ou de tomar vinho. Eis porque, exclusivamente por esse motivo, amadores da caça ou de esportes vendem seus equipamentos de caça e etc., no momento em que essas atividades perdem interesse para eles, já que, diminuindo o valor de uso dos referidos bens, cresce a importância para eles, o valor de troca dos mesmos. Evidentemente, o aumento do valor de uso de um bem para o seu proprietário tem um efeito contrário. Por exemplo, o proprietário de um bosque, para o qual a madeira cortada tinha, até o momento, somente valor de troca, interrompe imediatamente a troca de sua madeira por outros bens no instante que tiver instalado um alto forno para a fundição de ferro e, para isso, precisar de toda a madeira que possui no bosque. O literato, que até então vendia seus trabalhos ao editor, deixará de fazê-lo a partir do momento em que tiver o seu próprio jornal e etc. Só que há, evidentemente, para Menger, um elemento objetivo que afeta o valor e, por consequência, o valor de troca e o valor de uso. Chegamos assim ao terceiro fator capaz de ocasionar mudança no valor econômico dos bens. Referimos-nos ao aumento da quantidade do respectivo bem que é possuída pelo indivíduo. Em virtude do aumento de um bem qualquer possuído por uma pessoa, quase sempre o valor de uso de uma porção do mesmo diminui, em paridade de condições, de sorte que o valor de troca passa ao primeiro plano para o proprietário. Após a colheita, o valor econômico do trigo é, para os agricultores, seu valor de troca, permanecendo assim a situação até que, por efeito da venda contínua de quantidades parciais, o valor de uso passa a assumir predominância.
E aqui vocês vão lembrar de quando eu tentei descobrir por qual motivo o Marx acabava chegando no trabalho sempre que falava da teoria do valor. E eu não sei se vocês lembram, mas eu falei, era a discussão da época, ele já queria chegar na questão do trabalho, mas eu acabei tentando ir um pouco mais a fundo e trouxe algum exemplo que demonstra que, querendo ou não, o trabalho ele tem uma correlação forte com a disposição da mercadoria, que é a sua escassez relativa. Então, nesse sentido, o trabalho não é condição necessária para o valor. Esquece isso daí. Mas a escassez sim. E tudo aquilo que afeta a escassez de uma certa maneira, acaba por afetar, por dedução, a escassez e também o valor. Podendo ser trabalho, podendo ser uma outra coisa. Ou seja, a mudança da escassez, ceteris paribus, afeta o valor econômico. E eu não sei se você lembra, também naquele vídeo eu comentei, olha, na época se discutia até sobre a utilidade como fonte do valor, mas se acabava chegando a alguns problemas que não conseguia se responder através da utilidade, porque faltava um elemento, que era o elemento da escassez. E é aqui que o Menger revoluciona a situação, porque a teoria do Menger não é uma teoria da utilidade, mas é uma teoria da utilidade marginal. E assim, como eu falei, eu discordo da teoria do valor de Menger e eu acabo concordando mais com o Mises, principalmente sobre as condições necessárias para um bem ser um bem econômico. Só que você percebe que, seguindo toda a tradição que já existia, o Marx não fez avanço algum, exceto adicionar o elemento do valor abstrato e as consequências da teoria do valor, que seria chegar na mais-valia, só que, querendo ou não, estava justificado falsamente, e que o Menger, ele sim revolucionou a teoria, porque ele trouxe o elemento, não só ele, né, temos aí Walras, temos aí Givon, tem bastante pessoa que estava na vanguarda dessa discussão, que trouxe a teoria para um patamar mais próximo da realidade. Mas ali sim houve uma revolução em termos de ciência, ou seja, de avanço científico. Enfim, a gente já falou do valor de uso, a gente acabou falando do valor e falamos também do valor de troca. E vocês devem ter percebido que faltou alguma coisa, né? É isso mesmo, faltou você fazer aquela doaçãozinha no LivePix, pois com a sua doação, você acaba incentivando esse canal, permitindo que a gente adquira um equipamento melhor. Você tá vendo aquela sombra ali atrás? Essa aqui, ó, essa sombrinha aqui, ó, ali, ó. Eu tô olhando a câmera ali, ó. Tá? O roteiro, por exemplo, eu leio aqui no celular, tá, meus amigos? A gente tá evoluindo pouco a pouco, mas precisamos de você. Voltando à sombra ali atrás. Aquela sombra ali atrás foi até difícil de tirar, tava mais forte, tá? Tinha que botar o canhão de luz lá em cima de um negócio que tem ali. Então a gente vai precisar de um suporte para canhão de luz, vai precisar de bastante coisa. Então, você ajudando esse canal, a gente acaba melhorando a qualidade dos vídeos, não apenas em termos de conteúdo, mas também em termos de imagem. E é claro, a ajuda no canal não é somente através do LivePix, isso ajuda bastante. Mas se você trazer referências que discutem o tema do vídeo, ajuda bastante também. Sugerir novos temas de vídeo. Teve o Bastiazinho, né, o perfil Bastiazinho, se não me falha a memória, que ele botou lá no Google IA uma espécie de timestamp do vídeo. Aquilo ajuda bastante. Eu vou tentar implementar, por sinal, aquelas diferenças lá, aqueles timestamps que ele colocou no vídeo sobre a teoria do Marx, tá? Então esse tipo de coisa ajuda bastante, pessoal. Se inscrever, ativar o sininho e compartilhar o vídeo principalmente. Nós estávamos no mês passado com 3.300 seguidores. E olha só como a gente está agora, 4.100. É bastante coisa. Mas enfim, voltando, não era a LivePix que tava faltando, tá? Também tava faltando, mas não era ela. É a mercadoria. Não sei se vocês lembram, no vídeo eu falei, olha, vamos seguir os mesmos passos que o Karl Marx seguiu. Ele começou pela mercadoria. O Karl Menger, ele começa pelos bens e pelos bens econômicos. Dando as condições necessárias, que é aquelas 4 condições necessárias que o Menger usou para descrever o que seria o bem econômico. Então vamos falar sobre o que é mercadoria tanto para Karl Marx quanto para Karl Menger. A mercadoria é, antes de tudo, um objeto externo, uma coisa que por meio de suas propriedades satisfaz necessidades humanas de um tipo qualquer. A natureza dessas necessidades não altera em nada a questão. Tampouco se trata aqui de como a coisa satisfaz a necessidade humana, seja diretamente, como meio de subsistência, isto é, como objeto de fruição, ou indiretamente, como meio de produção. Você consegue perceber que o valor de uso e o valor de troca para Karl Marx e Karl Menger, ao mesmo tempo que são bem diferentes, eles carregam algumas semelhanças? É bem interessante, né? Somente essa questão do uso direto, do uso indireto. Mas enfim, vamos falar agora sobre o que seria mercadoria para o Karl Menger. A doutrina isolada, a atividade produtiva de cada pessoa envolvida em atividades econômicas está simplesmente voltada para a produção dos bens necessários para o consumo próprio, estando com isso automaticamente excluída a produção de bens para troca em razão do caráter específico desse tipo de economia. Compreende-se facilmente que na economia isolada, a divisão do trabalho permanece muito limitada. A necessidade que uma família tem de um bem individual é, na maioria dos casos,
muito pequena para favorecer uma atividade suficiente para um indivíduo que se dedique exclusivamente à produção desse bem, ou para um indivíduo que exerça somente essa profissão. E geralmente a disponibilidade de meios é muito pequena para alimentar um número maior de trabalhadores. Devemos considerar como atingido o primeiro estágio na evolução econômica de um povo quando as pessoas que aprenderam a assimilar certas habilidades oferecem seus serviços à sociedade e processam a matéria-prima que lhe é oferecida, recebendo por isso remuneração. Temos um novo estágio no caminho do desenvolvimento econômico e cultural, e sobretudo um sinal do crescente bem-estar quando os artesãos começam a comprar eles mesmos a matéria-prima para seus produtos, mesmo que continuem a fabricá-los exclusivamente sob encomenda dos consumidores. Essa é a situação que, salvo algumas exceções, encontramos em cidades menores e, em partes, ainda em localidades maiores. O industrial ainda não fabrica nenhum produto sem destinação certa, porém está em condições de atender à demanda de seus clientes de acordo com sua força de trabalho, na medida em que o cliente fica dispensado do trabalho de comprar a matéria-prima e, respectivamente, de produzi-la. Os produtos que são mantidos em estoque para venda, seja pelo fabricante ou pelo intermediário, a linguagem comum os denomina mercadorias, limitando o conceito aos bens reais móveis que não sejam dinheiro. Na exposição científica, porém, se faz necessário encontrar uma designação para todos os bens econômicos destinados à troca, independentemente de sua corporalidade, de sua mobilidade, de suas características de serem produtos do trabalho ou de pessoas que oferecem a venda. Eis porque grande parte dos autores da economia política, sobretudo entre os alemães, definem as mercadorias como bens de qualquer espécie destinado à troca. O conceito de mercadoria na acepção científica do termo evidencia outro detalhe. A característica de mercadoria não é algo inerente a um bem, não é uma qualidade do mesmo, mas apenas uma relação especial do bem com a pessoa que possui. Uma relação que, deixando de existir o respectivo bem, deixa de ter a característica de mercadoria. Por conseguinte, um bem deixa de ser mercadoria no momento em que a pessoa que o possui já não tem a intenção de vendê-lo, ou então no momento em que o bem chega às mãos dessa pessoa e esta não pretende vendê-lo, mas destiná-lo ao seu próprio uso. E aqui nós percebemos uma coisa bem interessante. Você lembra que o Marx fala que o trabalho sempre acompanhou a sociedade, sempre foi importante para a sociedade? Então, nesse sentido, o Marx está falando de um trabalho concreto que vai gerar valores de uso. E aqui eu estou usando o termo valor de uso com o significado de Marx, tá? É importante para não confundir. Quando a gente considera esse tipo de coisa, a gente pode chegar numa conclusão fatídica de que o comunismo ele quer suprimir o valor que seria o valor econômico, o valor de troca, e, portanto, o trabalho abstrato. Só que esse não é o ponto, isso aqui é só uma curiosidade. O que é importante aqui é que o Marx estava parcialmente certo. Ou seja, no começo da sociedade econômica, de fato, a gente produzia mais valores de uso, ou seja, bens, recursos que seriam usados diretamente por nós, do que recursos que seriam usados indiretamente. Porque precisaria, por exemplo, primeiro produzir, ter o recurso, satisfazer as minhas necessidades não no momento apenas, mas como provisão, ou seja, eu saber que os recursos que eu obtive vai me satisfazer por um certo tempo até eu conseguir obter uma nova leva de recursos, e considerando essas informações na medida em que sobra, me permite, por exemplo, ir lá trocar. Tanto que o valor de troca, uma relação econômica intersubjetiva de crescimento de mercado, pressupõe não o consumo no sentido dos bens usados para a produção, mas sim a poupança. Então surge que o mercado tem como condição necessária a divisão trabalho, propriedade privada, as trocas e assim por diante. E aqui nós temos uma outra coisa bem interessante no vídeo que eu comentei sobre a teoria do Marx, onde eu falo, olha, a teoria do Karl Marx, ela tem uma aparente explicação. Então, mesmo que a gente considere todas as condições que ele considera na análise dele, que são mercadorias proeminentes do trabalho e assim por diante, essa explicação, ela só é uma explicação que acidentalmente se parece verdadeira, mas ela é falsa, porque ela pressupõe um monte de coisa que não é verdadeira. Como eu falei, o valor de uso que está sendo considerado lá, que são as propriedades físicas da mercadoria, não é o que se considera para ser suporte do valor de troca. Na verdade, é a expectativa da utilidade, como eu já argumentei. E isso aqui não está em Menger, tá? Para deixar isso bem claro, essa questão de ser somente a expectativa, ela não está em Menger, ela está em Mises, mas não está em Menger. E tem uma passagenzinha na nota de rodapé do livro do Menger que é bem interessante, que é o seguinte: a linguagem popular restringia o conceito de mercadoria especialmente a esses bens que se encontram nas mãos dos referidos intermediários e dos produtores.
expressamente para fins de venda, e isso, sem dúvida, porque a intenção dos proprietários é facilmente perceptível a todos nesses casos. Enfim, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e dessas diferenças entre a teoria de Karl Menger e a teoria de Karl Marx. E para deixar bem claro, sim, tem bastante coisa que foi deixada de lado da teoria de Menger. Eu acho que valeria apenas um vídeo só para a teoria do Menger. Eu resumi bastante coisas, tem muita coisa que eu deixei passar. O processo correto é começar pelos bens econômicos e derivar, porque o termo bens econômicos, o termo bens, ele foi colocado nos trechos que eu li várias vezes, como vocês podem perceber. Então o correto é começar pelos bens, pelo tempo, pelo ser humano que age sob provisão. O certo mesmo é fazer todo o processo do livro do Menger. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre a teoria do valor de Menger, também mostrando as discordâncias que eu tenho e aonde estariam os erros da minha percepção. Deixa aqui abaixo o que vocês acham. Então não tome esse vídeo como tipo, não, esse aqui é o suprassumo da teoria mengeriana. Não é o caso. Só que se pegar os conceitos, as diferenças dos conceitos e como eles representam ou não a realidade dos conceitos usados por Marx e os conceitos usados por Menger. Então, por favor, não tome esse vídeo como um completão, um cursão completo sobre a teoria mengeriana. É somente um baita de um resumo sobre conceitos chaves bem específicos. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aqui abaixo temas que vocês gostariam de ver nesse canal. E não se esqueçam de se inscrever, pessoal, comentar, compartilhar e ativar o sininho para notificações futuras. Projeção, um grande abraço e até mais!